Amigo ouvinte da Vida Nova FM, a emissora oficial da Diocese de Guanhães. Este é o Hora da Família. Sou Padre Gabriel, vigário paroquial da paróquia Santo Antônio, em Coluna, e em Frei, Lago Negro. Estamos hoje, dia 27 de setembro, nesta manhã de sábado, iniciando o Hora da Família. Hoje, em memória de São Vicente de Paulo, vamos falar sobre o legado espiritual desse grande santo na vida da Igreja e de todos nós. Participação especial de nossos irmãos vicentinos, falando um pouco de sua trajetória de vida, exemplo e inspiração a partir da Sociedade São Vicente de Paulo. O programa está apenas começando, é informação, formação e entretenimento aqui na Vida Nova FM. Hoje, dia 27 de setembro, a Igreja em todo o mundo celebra esse grande santo que, além de fundar algumas congregações religiosas, São Vicente de Paulo inspirou tantos outros no testemunho do Evangelho, na doação da vida e na caridade. Por isso, São Vicente é conhecido como o apóstolo da caridade. Inspirado por ele, tantos outros, como Frederico Ozanam, fundou ordens, congregações, movimentos leigos inspirados no testemunho de São Vicente de Paulo. A Sociedade São Vicente de Paulo, é uma organização leiga inspirada na vida de São Vicente de Paulo. É graças a ela que muitos são auxiliados, com os nossos irmãos vicentinos, que realizam um trabalho excepcional na nossa diocese e em todo o mundo. A título de curiosidade, a Sociedade São Vicente de Paulo foi fundada em 1833 em Paris por Frederico Ozanam, que era um estudante universitário de apenas 20 anos. Imaginem um jovem de 20 anos, inspirados no testemunho do apóstolo da caridade, que é São Vicente de Paulo, fundou os vicentinos que hoje contam com mais de milhões de voluntários em todo o mundo. Está presente em mais de 150 países. E no Brasil é uma das maiores e mais antigas instituições de caridade. Veja como São Vicente de Paulo impactou muitas vidas no anúncio do Evangelho e na vida plena. Hoje nós vamos refletir sobre isso. E teremos, não poderia deixar, a participação de alguns irmãos vicentinos para falar desse testemunho de fé, de como é ser um cristão autêntico no anúncio do Evangelho. Então, continue sintonizado conosco. O Hora da Família está apenas começando e temos uma programação intensa de formação, informação e entretenimento aqui na Vida Nova FM. De volta ao Hora da Família, amigo ouvinte que está nos acompanhando. Hoje, dia 27 de setembro, fazemos memória de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, que foi um padre francês que dedicou a vida no cuidado aos pobres e à reforma do clero. São Vicente de Paulo é de 1581. Faleceu em 1660. Imagine que é justamente o século em que a Igreja já havia passado pela reforma protestante. Então, havia todo um contexto histórico no qual, depois de muitas críticas à Igreja por parte dos protestantes, surgiram dentro desse contexto vários santos, entre os quais São Vicente de Paulo, que realizou um trabalho de testemunho de fé inabalável, que atingiu tantas vidas, tantas pessoas e até hoje tem um trabalho formidável. Olha que bonito é saber que existem pessoas comprometidas de fato com a evangelização, com a palavra de Deus, como foi São Vicente de Paulo. Ele fundou também a Congregação da Missão, conhecida como Lazaristas. E com Santa Luísa, ele fundou também a Congregação Filhas da Caridade. Então a vida de São Vicente de Paulo foi marcada pela caridade,
pela evangelização e o cuidado com os mais necessitados. Hoje, o nosso programa é para refletir o quanto a vida de São Vicente de Paulo impactou tantas outras vidas e nos faz questionar: a nossa vida tem impactado positivamente quantas outras vidas? Sobretudo no que diz respeito à nossa fé. Mais perto de nós temos os nossos irmãos e irmãs vicentinos, que, inspirados em São Vicente de Paulo, realizam diversos trabalhos. A principal atividade dos vicentinos é a visita domiciliar. Eles visitam famílias, pessoas carentes, nas próprias casas, para avaliar as necessidades, prestar auxílio naquilo que lhes compete, né? Auxiliam de forma material com alimentos, vestuário, remédios, móveis, às vezes financeiramente ajudando no pagamento de alguma conta, como conta de aluguel, água, luz, e também oferece apoio emocional na escuta, na amizade e na dignidade humana. Além das visitas, a Sociedade São Vicente de Paulo desenvolve outros projetos sociais, como Obras Unidas, as creches, lares para os idosos, cozinhas comunitárias, projetos de geração de renda, como cursos profissionalizantes e oficinas. Veja, um trabalho amplo que envolve uma gama de situações, mas cujo objetivo é o mesmo: a caridade, o amor preferencial aos que mais necessitam. Fundada em 1833 em Paris, a sociedade conta com diversos voluntários e está presente em mais de 150 países. Vale a pena destacar que a Sociedade São Vicente de Paulo não é uma ONG caritativa, mas é um trabalho social da Igreja Católica, uma sociedade de leigos que se dedicam à caridade. Por isso, inspirados no Evangelho. A pauta, a inspiração é a palavra de Deus. Por isso, as conferências são a célula-mãe da Sociedade São Vicente de Paulo, que é esses pequenos grupos de voluntários que a gente nomeamos como os vicentinos, que se reúnem regularmente para praticar a caridade, mas nunca um mero assistencialismo. É organizado e inspirado pela palavra de Deus, com oração, nunca sem a instrução normativa do Evangelho. A inspiração é justamente a palavra de Deus. Por isso, a oração e a espiritualidade é base principal dos encontros das conferências. O encontro que sempre começa com uma oração, pois é a fé o motor de toda a ação vicentina. Depois tem a partilha e o planejamento, que é o momento em que os membros compartilham as experiências das visitas famílias assistidas, discutem as necessidades de cada uma, decidem como ajudar e planejar as próprias ações. Depois, é claro, a conferência também trabalha com doações, que pode vir dos próprios membros, a oferta que os próprios membros fazem, como também a contribuição da paróquia, alguns benfeitores, empresas e pessoas que estão disponíveis a ajudar nessa empreitada tão bonita que é a evangelização, não só por meio de palavras. É bom ressaltar que o trabalho dos vicentinos é inspirado pela fé. Ela é o motor da ação, justamente porque foi a inspiração de São Vicente de Paulo. Não é um mero assistencialismo. É a palavra de Deus encarnada na vida dos irmãos que mais necessitam. Veja que não é um trabalho para inglês ver, mas o trabalho da Sociedade São Vicente acontece de forma discreta, eficaz,
planejada e guiada pelo Espírito Santo. Que maravilha é a Sociedade São Vicente de Paulo em nossas paróquias e comunidades. Logo mais, nossos irmãos vicentinos vão dar uma palavrinha falando do como é ser vicentino na sociedade atual. Continue sintonizado, o Hora da Família está apenas começando. De volta à Hora da Família, amigo ouvinte sintonizado na Vida Nova FM. Você que ligou o rádio agora, o Hora da Família desse dia 27 de setembro faz menção especial à memória de São Vicente de Paulo. E no primeiro momento, nós falamos sobre a Sociedade São Vicente de Paulo e o quanto essa organização inspirada na vida de São Vicente de Paulo impactou inúmeras famílias em todo o mundo. Agora é momento de nós conhecermos um pouco mais a história de vida de São Vicente de Paulo. Quem é esse que inspirou milhões e milhões de pessoas em todo o mundo, sobretudo aqui em nosso país? Quem foi São Vicente de Paulo e por que ele ainda hoje tem uma importância fundamental na história da nossa Igreja Católica? Alguns fatos da história de vida de São Vicente de Paulo nos chamam muita atenção, a começar pela sua ordenação presbiteral. Ele foi ordenado padre aos 19 anos de idade, pedindo, portanto, licença à Santa Sé para que fosse ordenado. Ainda novo como padre em sua paróquia, uma atividade que deixou destaque foi o seu cuidado com uma família carente. Então, já nos seus primeiros anos de padre, São Vicente demonstrou um carinho enorme para com os mais necessitados. E ao longo de seu ministério presbiteral, outros fatos merecem destaque. São Vicente de Paulo teve em sua história um episódio que muito nos chama a atenção, já que ele foi vendido como escravo. Mas o percalço que ele passou serviu para que evangelizasse um renegado da fé católica. Entre altos e baixos, Vicente também, o padre Vicente, foi indicado como capelão real, auxiliando a rainha. Mas claro que o ambiente do palácio não era um ambiente que muito lhe agradava, razão pela qual também é visto que São Vicente saía dos muros do palácio para assistir aqueles que ao redor do palácio, os mais necessitados, ali se alojavam. Veja que testemunho autêntico da vida do Padre Vicente, São Vicente de Paulo, que deve muito nos encorajar a nós padres também. Já nos seus primeiros anos de padre, demonstrou esse carinho enorme para com os mais necessitados. E entre os altos e baixos da vida, jamais renegou a fé. Muito pelo contrário, levou como oportunidade de testemunhar o amor de Deus a todos. Essa história na vida de São Vicente e de tantos outros santos nos mostram o quanto todos nós, cristãos, clérigos e fiéis leigos, temos muito a aprender desses grandes arautos da santidade. Repito o que foi dito, todas as motivações que levaram São Vicente de Paulo, Frederico Ozanam e tantos outros a se comprometerem com afinco ao cuidado daqueles que mais necessitam, é a mensagem cristã. Não se trata de mero assistencialismo, mas daquilo que nos impele, que é o amor a Cristo. A carta de Paulo vai nos dizer que esse amor de Cristo é que nos impulsiona, que nos leva para frente, que nos joga, que nos faz avançar, que nos faz correr em direção ao outro. O amor de Cristo nos impele, diz a carta de Paulo. É a força que nos motiva. Então, o apóstolo vai nos dizer no capítulo 13 de Coríntios, um testamento fundamental, o hino da caridade, para dizer que é a força que envolve o cristão, o amor.
contra a qual não se existe nada maior. Cânticos dos Cânticos vai dizer que o amor é tão forte como a morte. E aqui poderíamos dizer, é até mais forte do que a morte. E esse amor que nos preenche o coração faz com que vamos ao encontro do outro, faz com que anunciemos corajosamente o Evangelho e faz com que tantos santos se coloquem à disposição, dando testemunho corajoso do quanto são amados por Deus, e esse amor na vida é tão grande, é tão forte, que exala de maneira tal que toca a vida de tantos outros, aqueles que estão próximos, aqueles que se fazem próximos. Isso que todos nós somos chamados a fazer. A vida de São Vicente de Paulo é assim, tão imbuída do amor de Deus, que esse amor não se restringe à vida do santo e vai tocando a todos aqueles que dele se aproximam. Todos nós, assim somos convidados a ser, exalar o amor de Cristo. Então, a carta de Paulo no capítulo 13 de Coríntios é a orientação fundamental para que a gente entenda melhor quando falamos do amor. Porque vai dizer Paulo, ainda que falássemos a língua dos anjos e dos homens, ainda que tivéssemos todos os bens da terra e distribuísse aos pobres, ainda que fizéssemos tudo, tivéssemos fama, poder, uma vida aparentemente bem vivida, mas se nela não tivesse amor, amor concreto, amor de fato, nada do que fazemos, nada do que pensamos, nada do que sonhamos tem sentido algum. A vida sem amar, a vida sem uma experiência concreta do amor de Deus, do amor para com os outros, é uma vida sem sentido algum. Certos disso, amemos não só com palavras, mas com ações, ações concretas, como nos incentivou São Vicente de Paulo. E assim demonstraremos o diferencial cristão. Porque é isso que está em jogo quando Paulo vai dizer que, ainda que nós tivéssemos tanta riqueza, pegasse toda essa riqueza e distribuísse para os pobres, mas se não tivesse amor, isso não bastaria. Porque existem pessoas que assim fazem, que ajudam, colocam-se à disposição, Existem trabalhos sociais nesse sentido, ONGs, pessoas que trabalham voluntariamente, pessoas que fazem financiadas, enfim. Veja que a diferença é isso. Uma coisa é realizar segundo outros interesses e critérios, outra coisa é ajudar o outro imbuído pelo amor que sente pelo outro. Entendeu a diferença? Então, o que o cristão é chamado a fazer? Primeiro, amar. E amando de tal maneira o outro, decorre necessariamente a ajuda fraterna. Isso é claro para os santos. Primeiro amaram e, como consequência do amor, ajudaram, Porque acontece em muitas outras entidades, organizações, ajudas que são feitas, mas que não é por amor. É por uma obrigação, é por um assistencialismo, é por um projeto social, mas que não impacta necessariamente a vida do outro, no olhar, no carinho, no cuidado, diferente do que os vicentinos são chamados a fazer. Primeiro, amar. E porque amam, auxiliam, ajudam materialmente, as obras de misericórdia corporal e espiritual ali se fazem presentes. Vamos agora para um rápido intervalo, ouvir uma cantiga, uma canção, e voltamos já com Hora da Família, refletindo sobre essa dimensão tão fundamental que é o amor de Deus impregnado na nossa vida, de modo que faz com que a gente ame o outro e, por consequência, esse amor se materializa em obras concretas, em gestos de carinho e de cuidado, tal como foi bem expresso na vida de São Vicente de Paulo. Deus nos abençoe. Até já! Amigo ouvinte da Vida Nova FM, estamos de volta à Hora da Família e nesse programa estamos refletindo sobre a história de São Vicente de Paulo,
nós falamos no primeiro bloco sobre a importância e o trabalho muito bonito dos nossos irmãos vicentinos. E hoje nós estamos aqui ao lado da presidente da Conferência de Frei Lago Negro, Dona Maria Conceição Pimentel, que hoje vai falar um pouco para nós sobre a história da Conferência de São Vicente de Paulo, presente aqui na cidade de Frei Lago Negro. Bom dia. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Hora da Família de hoje. Muito obrigada. Dona Maria, que bom. Primeiro, uma alegria muito grande poder acolher a senhora aqui. Nos diga um pouco sobre a conferência. Tem muito tempo que a senhora está à frente da presidência. Como funciona a Conferência de São Vicente de Paulo? Como consórcia, eu já está mais de 40 anos, né, que eu sou da conferência. Mas a conferência representa para a gente, assim, é um motivo da gente ajudar as pessoas, né, assistidas, né, com remédio, com despesa, uma coisa assim, né. Então, a conferência para a gente gosta, a gente está, né, um conjunto em amigos, né, todo sábado, para a gente é uma alegria. Coisa boa, e é um trabalho muito bonito, né? Um trabalho caritativo que é feito, mas além, é claro, do aspecto da caridade, da ajuda que é feita, é uma conferência que tem São Vicente como modelo, né? O que é São Vicente de Paulo representa para a senhora, para a conferência? Como é a devoção a esse grande santo? Olha, a devoção a São Vicente de Paulo, a gente sabe que ele foi uma pessoa assim, que cuidou muito dos pobres, né? Inclusive que tem a foto dele até com a menina, né, pegada na rua. Então a gente considera muito aquele santo, né? Que a gente sabe que aquele santo é um santo que é advogado dos pobres. E Dona Maria, como funciona a Conferência de São Vicente? Vocês fazem um momento de oração, de partilha? Como é o dia a dia da conferência? Se reúne toda semana ou normalmente uma vez por mês? Como acontecem os encontros da conferência? Olha, os encontros da conferência é no sábado, ali às 7 horas, né? Ali reúne as famílias, né, que são vicentinas, para fazer aquele encontro. A gente reza o texto, faz a oração, aí depois vai falar o nome das pessoas, né? Eles vão responder, aí dá as ofertas. Então também tem uma coleta que é feita dentro da conferência. E esses valores são para arrecadar fundos para auxiliar famílias carentes ou o que é feito? Olha, esse dinheiro é o seguinte, ele é para ajudar os assistidos, ou com remédio ou com despesa. Aonde não precisa, ele não tem necessidade, ele é devolvido para o asilo. Que bom, tá vendo, São Vicente, a conferência ela tem esse trabalho voluntário de auxiliar os mais necessitados e esse fundo que é feito para custear as despesas do asilo e também para auxiliar aí as famílias carentes. Não é isso, Dona Maria? É isso mesmo. Porque, às vezes, tem muitas famílias, né, que não têm trabalho, não têm emprego, né, não tem, assim, maior recurso. Então, a gente tendo aquele dinheiro, a gente pega e dá para as pessoas, que, às vezes, é um remédio que eles não ganham, né? Então, a gente ajuda com esse dinheiro. Gente, e eu acho muito bom. Ser vicentino é uma coisa muito boa. Então, a gente convida as pessoas, né, que têm vontade de ser vicentino, entra para a nossa sociedade, viu? Para nos ajudar, porque é muito bom. Nós não estamos fazendo, não é só para nós estamos fazendo para nós e para todas as pessoas que necessitam. Agradecemos a participação de Dona Maria e agora nós vamos ouvir um pouco do testemunho de Dona Antônia, que também é vicentina e tem aí uma mensagem muito importante para todos nós. Eu sou a Dona Antônia, sou vicentina já há mais de 20 anos, eu, meu marido e minha família. Os meus filhos mais velhos, depois entrou os mais novos também. E assim nós fomos. Nós não perdia nem um sábado. Todo sábado a gente estava lá no horário da conferência. Para poder estar... Começou assim. Quando criou essa conferência, aí eles vieram convidar, você não quer ser vicentinos, né? Nos ajudar lá na igreja. A gente ficou perdido sem saber o que era e tal e tal. Aí quando eles falaram, fizeram reunião, o pessoal Taíde, o pessoal lá de Coluna vieram, fizeram uma reunião. Aí nós começamos a entender
que os vicentinos, a gente uns ajudando os outros, né? Porque São Vicente foi uma pessoa que ele foi amigo de todos, né? Amigo dos pobres. A gente sabe mais ou menos como que foi eles passaram, né? Mais ou menos criou a conferência para ajudar as pessoas mais pobres. Inclusive, ontem eu convidei uma amiga minha e falei para ela, fala com o seu marido também, que isso é uma coisa gratificante demais, que a gente não sabe se um dia a gente também pode precisar. E você seja uma vicentina que você não vai arrepender. Vai ser muito bom, você não vai querer nem perder o sábado, que é dia da conferência. O dia que eu perco, eu acho que eu estou perdendo alguma coisa. Aí eu passo para alguém a coleta e peço, representa lá para mim. Oh, que bom. E já convidei e continuo convidando alguém para nos ajudar. E é muito gratificante ser vicentino. Nossa Deus, para mim é uma bênção. Muito obrigado, dona Antônia, pela sua participação aqui no Hora da Família, por mais de 20 anos presente aí na Conferência de São Vicente de Paulo, nos deixando então um grande testemunho de evangelização, de fé e de caridade. Nós iremos agora ouvir dona Neuriza, ela que auxilia a coordenação do abrigo de São Vicente de Paulo, vai contar um pouco para a gente a sua experiência ao longo desse tempo, auxiliando, sendo uma irmã vicentina. Para mim foi 2012, eu cheguei aqui em Coluna, eu era de Jacuri, mudei para cá. Aí eu cheguei com a aluna, me convidou para ir fazer uma visita, e eu fui, gostei, e lá eu continuei até hoje. Coisa boa. E qual o trabalho que a senhora realiza dentro da Sociedade São Vicente de Paulo? Ir até as pessoas mais carentes, os doentes, e ajudar a visita no abrigo, no hospital. A conferência de Coluna, a senhora tem noção mais ou menos de quantos membros hoje tem presente? Ou na época, quando a senhora entrou, se tinha mais, se teve um aumento ou menos? Para que a gente possa também até fazer um apelo, né, a quem quer ser vicentino, como deve fazer. Quando eu entrei, nós estávamos com uns 12 pessoas. Depois chegamos até em 25. Agora caiu de novo. Frequente mesmo, nós somos 10. 10 membros da comunidade, da Conferência de São Vicente. E tem muitos vicentinos pingados que não frequentam. Entendi. Ótimo. Agradecemos a senhora pela participação aqui no programa de hoje. E qual que é o apelo que a senhora deixa aí aos jovens, às crianças, aos adultos que queiram fazer parte da sociedade? Eu convido eles, assim, para visitar, fazer uma visita, mas nós estamos lá de porta aberta, esperando-os. Aí fazer uma visita, quem sabe futuramente eles podem ser os próprios vicentinos do lugar. Amém. Que Deus então inspire que mais pessoas abracem essa causa, né? Se tornem vicentinos e se inspirem no exemplo de São Vicente de Paulo, cujo programa hoje nós dedicamos a refletir sobre o legado espiritual que ele nos deixa. Muito obrigado, dona Neuriza, pela sua participação aqui no Hora da Família, a todas as outras irmãs vicentinas que nos auxiliaram, dando o seu testemunho de vida, nos encorajando a sermos caridosos uns para com os outros. Agradecemos também a participação de você, caro ouvinte, que nos acompanha. O Hora da Família vai ficando por aqui, mas eu tenho um recadinho muito especial a você, caro ouvinte. No dia 29 de setembro é dia de São Miguel Arcanjo, padroeiro de nossa diocese. E Dom Otacílio Ferreira de Lacerda presidirá a missa solene às 19 horas na Catedral de Guanhães. Não deixem de participar. São Miguel é também nosso fiel intercessor. Mês de setembro dedicado a tantos santos, entre os quais São Vicente de Paulo, cuja memória hoje celebramos,
mas também São Miguel Arcanjo, que é príncipe da milícia celeste. A devoção a São Miguel se popularizou no Brasil nos últimos tempos, graças às mídias sociais, com a Quaresma de São Miguel. Você que tem rezado, não deixe de participar da missa solene, dia 29, às 19 horas, na Catedral de Guanhães. Portanto, vamos encerrar o programa hoje rezando juntos a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Vicente de Paulo, rogai por nós. E pela intercessão de São Miguel e São Vicente de Paulo, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos nós, a sua família, e até a próxima, se Deus quiser. Oração ao Arcanjo São Miguel. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo o mal e todo ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal, libertai-me. Do inimigo, livrai-me. Das tempestades, socorrei-me. Dos perigos, protegei-me. Das perseguições, salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, sê para mim o guerreiro valente e conduzi-me nos caminhos da paz. Amém. Santo arcanjo venturoso, lembro a ti junto ao Senhor, desse povo que entre todos te escolheu por protetor. Ó São Miguel glorioso, santo arcanjo do Senhor, neste templo a ti sagrado imploramos teu favor. Lembraste que já me destes provas mil de proteção, me livrando de grandes males e de extrema tribulação. Ó São Miguel glorioso, santo arcanjo do Senhor, nesse templo a ti sagrado imploramos teu favor. Nos combates desta vida confiaste no Senhor, mil assaltos, mil pelejas, mas saístes vencedor. Ó São Miguel glorioso, santo arcanjo do Senhor, nesse templo a ti sagrado imploramos
teu favor. Ó São Miguel glorioso, santo arcanjo do Senhor, nesse templo a ti sagrado, imploramos teu favor.